Então vamos lá, hoje eu trago aqui um vídeo com 5 ações com grande potencial de crescimento, de valorização para você já se preparar para 2024. Esse é o tipo de vídeo que os inscritos aqui do canal adoram, já percebi que vocês gostam muito, por isso eu resolvi trazer mais um e agora 5 ações. Muita gente simplesmente não tem paciência de ver esse tipo de vídeo, infelizmente, vídeo de 10, 15 minutos que não custa nada, é muito rápido, passa rápido e você simplesmente pode dar um start aí na sua carteira, pode conseguir alguma empresa e alguma ação que tenha um grande potencial, que vá fazer o seu patrimônio multiplicar por várias e várias vezes. Mas como eu sempre falo, o intuito desse canal é que você aprenda, porque se você aprender, você simplesmente não depende de mais nenhuma dica. Você vai saber o momento certo de você comprar uma ação e vai saber o momento certo de você vender, caso você precise vender a ação. Afinal de contas, esse tipo de gente que não tem paciência de ver esse vídeo, poderia muito bem ver um vídeo lá, um vídeo tipo Shorts aqui no YouTube, que tem menos de 1 minuto, e assim ela já pega as dicas das melhores 10, 20, 30 empresas mais baratas ou empresas com maior potencial de valorização. Mas esse tipo de pessoa que não tem paciência vai conseguir comprar uma ação, porque hoje está muito fácil, você simplesmente compra, abre lá um aplicativo, abre um site da corretora no computador e faz a compra. Mas esse tipo de pessoa não vai saber o momento de vender, porque o pessoal que publica esse tipo de vídeo não fala quando a ação está ruim ou ela já atingiu o total potencial que ela possui. Por isso, preste bastante atenção aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza que você pode tirar alguma ação ou conhecimento nesse vídeo que te agregue muito. E eu ainda vou falar de cada uma dessas empresas, se eu estou comprando, se eu compraria, se eu tenho na minha carteira, você vai saber tudo isso. Se você está chegando agora nesse canal, caiu aqui de paraquedas, não dá um like ainda, segura aí o like, para que no decorrer do vídeo, se esse vídeo fizer sentido para você, aí sim você dá um like. Se você já é inscrito no canal, sabe que eu entrego bastante conteúdo nos vídeos, aí você já dá o like aí, porque isso ajuda muito o canal, fortalece muito, faz com que o YouTube dispare esse vídeo para mais pessoas, levando conhecimento e educação financeira à frente. E também isso não te custa nada, é gratuito, leva menos de 3 segundos. Já clica aí e agora vamos seguir pro vídeo. E em respeito a quem me segue, eu tenho inclusive um seguidor lá no Instagram e ele também acompanha os vídeos aqui do canal, inclusive ele começou a investir assistindo os vídeos aqui do canal, acho muito legal isso, por poder contribuir com você, fazer com que os seus investimentos, a sua vida melhore. Ele me fez a seguinte pergunta quando eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Ele perguntou até que ponto a gente pode aguentar, a gente pode suportar a queda de uma ação ou de um fundo imobiliário. Primeiro que a gente precisa, antes de tudo, antes da gente começar a investir, traçar uma estratégia. Não basta a gente simplesmente achar que é um código que a gente está comprando ali, por exemplo, BBAS3, que esse código ele vale R$50. Não é assim. Por trás disso existe uma empresa. A gente precisa entender essa empresa e fazer com que essa empresa ela se adeque à sua estratégia. Se essa empresa ela não entra na sua estratégia, você simplesmente não coloca na sua carteira. Existem 2 tipos de empresa: empresas que têm potencial de crescimento, que pode chegar a um ponto que você atingiu aquele potencial de crescimento e aí você simplesmente vende, realiza o lucro e realoca esse dinheiro para outro tipo de ativo, outra ação ou outro fundo imobiliário, como você quiser, dentro da sua estratégia. E do outro lado, existem empresas que são aquelas empresas maiores, empresas mais consolidadas, que são lucrativas e que elas distribuem o seu lucro regularmente com os acionistas, no caso eu e você. E aí o que acontece? Existem pessoas que investem simplesmente em empresas desse tipo, depois existem empresas que assumem muito mais riscos, colocando o seu dinheiro todo em várias empresas com potencial de crescimento, e aí vai ter aquelas que simplesmente não vão conseguir alcançar aquele potencial e vão ter aquelas que vão conseguir atingir esse potencial dando aquele retorno esperado. E ainda existem outras pessoas, assim como eu, que fazem um equilíbrio, colocam empresas desse tipo que são mais consolidadas, mais seguras, empresas muito mais fortes que já passaram por várias crises, e colocam também um pedacinho da sua carteira com um pouco mais de risco, assumindo um pouco mais de risco com empresas, com ações que têm grande potencial de valorização, como eu trago aqui nesse vídeo. Isso porque essas empresas podem fazer com que a sua carteira, com que o seu patrimônio ele se multiplique por várias e várias vezes. E agora, respondendo diretamente essa dúvida, até que ponto a gente pode suportar uma queda? Para mim não existe um ponto claro ali, 10%, 20%, 30% de queda que eu suporte. Eu simplesmente escolho empresas boas e traço a minha estratégia dentro dessa empresa. O que eu faço?
eu pego aquela empresa, eu vejo se ela tem fundamentos, se ela é uma empresa boa, se ela tem receitas crescentes, se ela tem lucros crescentes, e aí eu vejo que ela realmente tem um potencial de crescimento. Existem várias empresas assim, empresas pequenas ainda, que o mercado simplesmente não enxergou ainda. Um dado momento o mercado vai enxergar, os noticiários vão começar a bombar em cima dela, e aí ela simplesmente dispara, que é o que aconteceu agora recentemente com a CSN Mineração. Ela estava aí na casa dos R$3 mais ou menos, e ela atingiu já R$7 em poucos meses. Teve mais de 100%, acho que 120% mais ou menos de crescimento em menos de um ano. E aí o que eu faço? Essas empresas, elas podem acontecer de continuar caindo, elas podem acontecer de, mesmo que elas tenham um potencial de crescimento, elas estejam se erguendo aos poucos sem que o mercado tenha apercebido, elas podem ter sua cotação caindo. Então, se essa empresa ela estiver mantendo seu fundamento, eu simplesmente continuo comprando mais, fazendo com que o meu preço médio ele baixe ainda mais. Ou seja, quando ela crescer, quando ela realmente disparar, aí sim eu vou ter um grande crescimento, eu vou ter uma boa rentabilidade porque eu consegui manter meu preço médio mais baixo possível. Mas você deve ter muito claro na sua mente que ninguém, nem mesmo o melhor investidor vai sempre acertar. O negócio da bolsa de valores, o grande segredo é você acertar mais do que você errou, mas todo mundo erra. Eu errei, você vai errar, pode ter certeza disso, e não deixe se abalar pelos erros, faça com que os seus acertos, os seus ganhos sejam maiores do que as suas perdas. É simplesmente impossível você acertar todas as ações, simplesmente impossível você acertar todos os momentos corretos de compra. Isso porque existem empresas também que podem estar com todos os indicadores muito bons, mas do nada pode acontecer alguma coisa, pode acontecer uma variação de repente do mercado, de repente uma variação macroeconômica, de repente os juros se elevam muito e aí prejudicam essa empresa, coisas que simplesmente você não poderia prever, e essa empresa ela não entrega o resultado esperado e do nada ela começa a cair, indo contrário ao que todos os indicadores mostravam. Por isso que eu sempre trago aqui nos vídeos ensinamentos, porque você precisa aprender esses detalhes, não basta você pegar uma lista e sair comprando as listas das maiores empresas, mais pagadoras de dividendos, as maiores empresas com maior potencial de crescimento. Não, você precisa aprender. Basta você pegar aí um exemplo do João. Vamos supor que o João tem uma padaria, ele é seu amigo e aí ele tem essa padaria que teve durante 5 anos grandes resultados, durante 5 anos ela vem entregando muito lucro, e aí no 6º ano o João simplesmente amarga um certo prejuízo e ele vem te oferecer à sociedade. O que vai acontecer se você não souber analisar uma empresa? Porque lembra que eu falei que por trás de toda ação existe uma empresa? Por isso você tem que saber analisar uma empresa. Então você vai ver simplesmente que a empresa cresceu bastante, mas ela está com prejuízo e você vai pensar, por que eu vou me meter numa empresa que agora está no prejuízo? Quando ela estava boa, o João não me chamou. E aí você vai ficar de fora, entra lá o fulano viu que tinha oportunidade naquela empresa, ele entra de sociedade com o João e no 7º ano, no ano seguinte, a empresa retoma os seus lucros. E assim você vai ter perdido uma grande oportunidade. Por isso você precisa saber apreciar uma empresa, para saber que existem empresas sim que estão em momentos de prejuízo, mas que essas empresas elas vão retomar o lucro, e entrando nessas ações, nesses momentos de baixa, você consegue um preço médio muito bom e você aumenta ainda mais o seu lucro, aumenta ainda mais o seu patrimônio na bolsa de valores. Você tem que ter isso muito claro na sua mente. Entrar numa empresa, comprar uma ação brilhando é muito fácil. Quando os noticiários estão todos falando muito bem da empresa, é muito fácil, é muito bom você comprar. O difícil é você comprar uma ação quando ela não está brilhando, quando ela não está aparecendo nos radares, quando ela está caindo e ninguém está falando. Aí é difícil de você acreditar nessa empresa, exceto para aquelas pessoas que aprenderam a analisar, e são essas pessoas, exatamente essas pessoas que ganham dinheiro de verdade na bolsa de valores. Dito isso, passado o ensinamento desse vídeo, porque todos os vídeos, se você já é inscrito, você sabe, todos os vídeos eu trago um pouco de ensinamento aqui para você. Agora a gente vai passar para a lista das 5 empresas. Eu vou começar por uma elétrica aqui, eu gosto bastante do setor elétrico. É um setor muito bom, muito lucrativo e resiliente, um setor muito forte. Afinal de contas, basta você pensar. Eu tenho certeza que você já deve ter visto postes de luz na rua ligados durante o dia, ou seja, as elétricas estão recebendo dinheiro todos os dias dessas contas, desses postes de luz, sem que você esteja usando, porque eles estão funcionando durante o dia. Quem que precisa de luz durante o dia na rua? Mas não importa, mesmo que você não precise, eles estão lá funcionando e a elétrica está ganhando, a empresa elétrica está ganhando. Da mesma forma, como eu já falei várias vezes, se você viajar, se você
você tirar tudo da tomada, você for viajar, quando você voltar vai ter conta para pagar, mesmo que você não tenha usado. Isso é fantástico, você ser sócio de empresas desse tipo, empresas que lucram sem que as pessoas utilizem os seus serviços. A primeira empresa aqui que eu trouxe é a Neo Energia, do código NEOE3. Ela está cotada em R$ 19,11 e ela valorizou já nos últimos 12 meses quase 29%, mas ela ainda está com PL e um P sobre VP baixo. E o que quer dizer cada um desses dois aqui? Eu preciso sempre dizer nos vídeos, porque sempre tem gente nova chegando. P sobre VP quer dizer o preço, esse preço aqui, R$19, sobre o valor patrimonial da empresa. Se ele estiver abaixo de 1, quer dizer que a empresa está sendo negociada descontada, quer dizer que você está comprando aqui com cerca de 21% de desconto de acordo com o patrimônio da empresa. Então, nesse caso aqui, ela está barata. Não quer dizer que a empresa que esteja acima de 1, ela esteja cara. Para fundo imobiliário, a gente se apega bastante ao P sobre VP, mas para ações, um P sobre VP aí de 1, de 2, até 3 ainda tá legal. Acima disso, daí realmente começa a ficar caro. E depende muito também da empresa. Agora, o PL quer dizer basicamente o tempo que vai levar para o seu investimento nessa empresa retornar para você na forma de lucros. E aqui o dividend yield quer dizer que a empresa pagou 4,38% de dividendos para os acionistas nos últimos 12 meses. E se você quiser entender melhor, é basicamente isso aqui, ó. Vamos supor que você tenha investido aqui R$19,11 e nos últimos 12 meses ela entregou 4,38 de dividendos. Quer dizer que dos R$19 investidos, você teria recebido 83 centavos de dividendos. Agora aqui embaixo está o grande detalhe. Essa empresa, a Neo Energia, ela está com preço justo de R$ 44,59, seguindo os indicadores da empresa, o patrimônio da empresa e seguindo a fórmula do Benjamin Graham. Por isso, ela tem um potencial de rentabilidade, um upside de 133,35%. Essa empresa pode crescer muito aí dentro das elétricas. E olhando aqui embaixo, eu sempre analiso isso daqui, a gente vê que as receitas dela, esse gráfico verdinho aqui, ele vem crescendo bastante com constância dentro dos últimos 10 anos. Por isso, é uma empresa que está crescendo muito nos últimos 10 anos e o seu lucro também vem crescendo bastante. Isso é muito importante analisar. E mais abaixo aqui, o gráfico de lucro versus cotação. Isso daqui, inclusive, se você não é assinante do Investidor 10, isso aqui está na parte paga do site. Eu sou assinante, por isso eu trago gratuitamente para você. E por isso, e por tudo que eu já te entreguei nesse vídeo, eu tenho certeza que já valeu o like. Por isso, dá o like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo daqui para frente. E a gente pode ver que aqui, ó, o lucro, a linha de lucro dessa empresa está bem acima da linha de cotação. Por isso, essa empresa tem uma perspectiva de crescimento gigante, porque normalmente a cotação ela segue o lucro. Se a linha de lucro estiver lá em cima e a cotação estiver lá embaixo, quer dizer que essa empresa tem potencial de crescer e acompanhar o lucro. E analisando aqui os resultados do terceiro trimestre da Neo Energia, a gente pode ver que o lucro líquido dela cresceu 3% com relação ao ano anterior e o EBITDA, que é algo muito importante de analisar, cresceu 37%. E aqui está o significado do EBITDA, lucro antes dos juros, impostos e depreciação e amortização. É daqui basicamente que vem o nosso lucro, daqui basicamente que vem o pagamento dos acionistas, os dividendos. A segunda empresa da nossa lista é o código BRSR6 Banco Banrisul. Eu não tenho o Banrisul na minha carteira, inclusive eu esqueci de falar, mas a Neo Energia eu tenho uma pontinha lá da minha carteira separada para ela, então eu tô aportando nela aos poucos, mas o Banco Banrisul eu não tenho, porém ele tem um grande potencial de crescimento. Ele está cotado aqui em R$ 11,50, valorizou 19% nos últimos 12 meses, com um PL aqui de 5 e um PVP de 0,49, quer dizer que ele está com 51% de desconto, de acordo com o patrimônio, e pagou 8,18% de dividendos nos últimos 12 meses. O Banco Banrisul simplesmente possui um potencial de rentabilidade, potencial de crescimento de 203,35%, seguindo a fórmula do Benjamin Graham. Hoje ele está cotado em R$ 11,50, mas o preço justo dele seria de quase R$ 35. E vendo aqui a parte contábil dele, ao longo dos 10 anos, a gente pode perceber que variou um pouquinho aqui as receitas, mas ele cresceu bastante aí de 2021 para cá. E os lucros também vem crescendo. Inclusive aqui, analisando o lucro versus cotação, a gente pode ver que a linha de lucro está subindo e a cotação também está subindo, porém a cotação está bem abaixo ainda do que os lucros. Justamente por isso ele tem esse upside, ele tem esse potencial de crescimento.
E trazendo para você aqui o resultado do terceiro trimestre do Banco Banrisul, que é algo bastante importante, o lucro líquido dele foi de 127 milhões de reais e isso representou uma queda anual de 7,7%. Não foi um resultado positivo, mas o Banco Banrisul ele vem se reerguendo. Todos os bancos, aliás, Banco Bradesco, Banco Itaú, sofreram bastante esse ano por vários motivos. Não vou entrar em detalhes para esse vídeo não ficar muito longo, mas o Banco Banrisul, como eu mostrei para você, é um grande potencial aí de valorização. A terceira empresa é uma empresa que eu tenho na minha carteira, eu gosto bastante, trago direto aqui no canal, é a Metalúrgica Gerdau, é a holding controladora da Gerdau. O código dela é igual ao 4, cotada em R$ 10,88, ela desvalorizou 11% nos últimos 12 meses e o seu PL está em 4,1 e o P sobre VP de 0,63. Então é uma empresa que continua descontada, pagou 14,7% de dividendos, paga bons dividendos e se a gente analisar aqui ao longo de 5 anos, você pode ver que essa empresa ela cresceu bastante e ela possui aqui um upside de 195%, um grande potencial de rentabilidade. Analisando aqui as receitas da empresa também são crescentes, o lucro vem caindo um pouco, mas isso é normal para esse tipo de empresa que lida com commodity. A gente pode ver que mesmo assim a linha de lucro está bem acima da linha de cotação. Se você investe em um tipo de empresa de commodity, você deve estar atento a isso aqui. A Gerdau ou a Metalúrgica Gerdau, ela está exposta ao minério de ferro. Então, se o minério de ferro sobe, a tendência é de que ela se valorize também, porque os seus lucros aumentam. Se o minério de ferro cai, acontece o inverso, ela também desvaloriza. E a gente pode ver aqui que ao longo de um ano, o minério de ferro vem subindo bastante. Ele está inclusive aí no topo desse ano. Por isso eu acredito bastante na Goal 4, eu continuo investindo, ela não perdeu os fundamentos, por mais que ela caia. Aliás, eu queria que ela caísse ainda mais, não torcendo contra a ação, não torcendo contra a empresa, mas é porque eu gostaria realmente de baixar ainda mais o meu preço médio para o longo prazo. A quarta empresa da nossa lista é o Banco BMG, código BMGB4. É uma empresa que simplesmente está fora do radar, custa R$ 2,59, valorizou 24% nos últimos 12 meses com PL de 7 e um P sobre VP descontadíssimo de 0,36. Ou seja, essa empresa estaria, de acordo com seu patrimônio, com 64% de desconto. Ele pagou 6,38% de dividendos nos últimos 12 meses e aqui a gente vê que ele possui um upside, um potencial de rentabilidade de 188%. Agora, analisando as receitas da empresa, desde 2017 a gente pode ver que a receita vem subindo ano a ano, o lucro deu uma leve oscilada, mas ele vem crescendo, inclusive dá uma olhada aqui na linha de lucro, está aqui em cima, apontando mais para cima e a cotação ficou aqui embaixo, ela ainda não subiu, mas possui uma perspectiva de crescimento muito boa, por isso é uma empresa fora do radar. O Banco BMG, inclusive, ele retomou o lucro, a gente pode ver aqui que o Banco BMG apresentou lucro líquido de 72 milhões no terceiro trimestre de 2023, revertendo um prejuízo de 14 milhões. E ele cresceu 38, quase 36% ao ano. Por isso vale a pena dar uma aprofundada nos seus estudos, lembrando que essa lista não é recomendação de compra. Eu trago aqui empresas para você analisar mais profundamente e você investir caso se enquadre a sua estratégia de investimentos. Já a quinta e última empresa aqui é uma empresa fora do radar, custa muito pouco, é a Meal3, International Meal Company. É uma empresa que custa R$ 1,97. Ela desvalorizou 15% nos últimos 12 meses, mas ela está aqui com um PL de 4,83 e um P sobre VP de 0,51. Aqui embaixo a gente pode ver que ela possui, seguindo a fórmula do Benjamin Graham, um potencial de crescimento de 203%. E eu devo lembrar para você, se você ainda não sabe, que esse potencial de crescimento do Benjamin Graham é um sinal a mais para você, mas você não deve também seguir apenas esse potencial de crescimento. Você precisa fazer uma análise mais profunda, precisa aprender isso. Nunca invista apenas com base no potencial de crescimento da forma do Benjamin Graham. Essa empresa aqui, analisando desde 2013, ela cresceu bastante suas receitas. Ela passou por um período difícil aqui de 2019 a 2021, mas a gente pode ver que inclusive o lucro retomou, ela teve prejuízo e ela retomou bem os seus lucros. E aqui na linha de lucro versus cotação, a gente pode ver que a cotação está lá embaixo,
baixo, o pessoal não está confiando nessa empresa, mas o lucro está lá em cima. A gente pode ver que existe uma grande diferença, um grande espaço aqui entre cotação e lucro. Por isso é uma empresa que talvez valha a pena você dar uma analisada um pouco melhor, e pode ser que ela retome aí a confiança dos investidores e aí ela caia novamente nos noticiários, o pessoal acredite novamente nela e faça com que essa empresa ela realmente dispare. Eu espero que você tenha curtido essas empresas, que você tenha curtido tudo que eu trouxe aqui nesse vídeo. Já deixa o like aí como forma de agradecimento para que eu traga também mais vídeos como esse. Eu sou o Carlos Ramos, desejo uma ótima semana para você. Agora fica com esse vídeo aqui que eu separei especialmente para você. Clica aqui e a gente já se vê nele agora.